O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade eu vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do meu Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes, e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, de perto ou de longe, presencial ou virtualmente unido a nós, mais uma vez quero dar boas-vindas a vocês. É para nós aqui da Casa da Padroeira de Minas Gerais motivo de grande alegria encontrar tantos de nossos irmãos e irmãs ao redor da nossa amada Mãe Maria, a Senhora da Piedade, padroeira do povo mineiro. Hoje nós estamos às vésperas de celebrar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, literalmente a ascensão acontece no 40º dia da Páscoa, a saber, na quinta-feira passada. Mas no Brasil não é feriado, então a CNBB transfere a festa para o domingo, amanhã. E ouvimos essas palavras de despedida de Jesus e que aparentemente podem ser estranhas, porque a gente vê este texto meio que deslocado do seu contexto, né? Ele está na última ceia. Ao terminar essas palavras, Jesus vai para o Horto das Oliveiras e ali começa toda a sua agonia e sua entrega. Mas a gente lê esse texto tendo o horizonte da ascensão. Porque vejam, nós não enxergamos Jesus com os nossos olhos. Nenhum de nós, em sã consciência, ainda que seja agraciado com uma visão beatífica, não contempla Jesus todo dia face a face. Eu não estou falando que Ele não está conosco. Eu estou querendo dizer que esses olhinhos aqui, com o apoio desses dois, não conseguem ver o Cristo, por uma questão óbvia. O seu corpo, ressuscitado, subiu aos céus. Ele está nos céus, junto do Pai, e de lá intercede por nós. Agora, e nós continuamos nossa missão. Diferentemente dos 11, que tiveram que esperar 11 dias para novamente saborear a presença de Deus, nós já temos esta presença o tempo todo ao nosso lado, pelo Espírito Santo que nos foi dado no batismo. O Espírito do Cristo habita em nós. E aí, Jesus diz uma coisa que nós não podemos perder de vista. Tudo nós podemos. Sim, tudo. Nenhum obstáculo é grande demais para o cristão. Nenhum perigo pode amedrontar-nos ou roubar-nos a fé, porque nós temos um de nós no seio da Trindade. Em Deus habita a humanidade. Ora, Jesus é homem, igual a mim e a você, é ser humano, de carne e osso, igual a mim e a você. Não é assim que nós professamos? Em tudo igual a nós, menos no pecado. E se esse Jesus está no coração da Trindade, então a humanidade, isto é, a natureza humana, está em Deus. E é justamente por isso que ele diz: tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai vos concederá. Aqui nós entendemos antecipadamente um mistério. A ascensão não é a distância de Deus do homem,
Não vou falar muito, senão não sobra o que eu falar amanhã, né? Mas a ascensão é justamente o contrário. É a proximidade ainda maior do homem em Deus. Por isso não há mais intermediação entre o ser humano e o Pai. É isso que o Evangelho de hoje nos diz. Não há por que a gente ficar com receio de nos aproximar do Pai com P maiúsculo, porque amamos o Filho. O Pai nos ama, diz Jesus, porque me amastes. Por isso vocês podem pedir, e pedir insistentemente, abundantemente, e o Pai vos dará. Agora, pedir o quê, né? Porque o que acontece na maior parte das vezes é que nós pedimos coisas completamente inúteis para a nossa salvação e para a vida eterna. Se a gente fosse ser franco, o problema é que a gente é orgulhoso demais, e isso tampa-nos um pouco a visão, e fôssemos pôr na balança tudo que a gente pede para Deus, o que realmente vai nos levar para o céu e o que realmente continua sendo quinquilharias, a gente ia encontrar uma desproporção absurda. E que bom que o Pai aparentemente não nos dá tudo o que pedimos. Porque talvez se você recebesse tudo o que você já pediu para Deus, você correria grandes riscos de precipitar-se totalmente no inferno. Eu não estou fazendo teologia do medo, eu estou falando a verdade. Porque quando a gente recebe uma coisinha a mais, a gente já se acha a última bolacha do pacote. Imagina se nós recebêssemos tudo o que gostaríamos da parte de Deus. Porém, há algo que nós deveríamos pedir, e nós não pedimos, que é justamente o Espírito Santo. Se tivermos o Espírito do Cristo, temos tudo. Hoje à noite nós vamos meditar mais um dia da novena ao Espírito Santo. E estamos rezando com a beata Helena Guerra, a apóstola do Espírito Santo. Já fica até a propaganda, você acompanha-nos pelo canal Mãe Piedade no YouTube. Lá você vai achar o livreto para baixar gratuitamente e rezar junto comigo esta novena até o dia de Pentecostes às 19 horas. E um dos dias, a beata Helena Guerra fala que o Espírito Santo é pródigo em dons. Disso ninguém tem dúvida, né? Que o Espírito Santo tem dons. E a igreja diz de 7 dons para falar da perfeição. O número 7 é o número da plenitude. Mas por que o Espírito Santo não nos dá o que Ele tem para dar? Ora, vejamos, é próprio do amor dar a si mesmo ao objeto do seu amor. Vou traduzir numa figura de linguagem para vocês entenderem. É próprio de quem ama agradar quem é amado. Veja o namorado quando se apaixona pela namorada. Ele faz de tudo. Não pode ver uma florzinha, não é mesmo, Vitor? Não pode ver uma florzinha no meio do jardim que já lembra da namorada. Aí não vai comprar uma florzinha, vai logo lá na floricultura, compra um buquezão e leva para a namorada. Aí está comendo um doce e lembra da namorada e leva logo uns 3 doces para a namorada. É assim. O amor faz com que a gente perca a medida. A gente se torne muito mais generoso do que realmente precisaria. Veja, uma florzinha era o bastante, mas uma só não dá, né? Um pedaço de chocolate era um bastante, não, mas tem que levar a caixa inteira. Se o Espírito Santo é amor, e é próprio do amor, dar em abundância o do que lhe convém para agradar quem é amado, por que nos faltam os dons do Espírito? Por que nos falta, tem hora o entendimento, a sabedoria, a fortaleza, o temor de Deus? O problema não está no Espírito Santo. E o problema também não está nos dons. O problema é que a gente não entendeu isso que Jesus disse. Pedi e vos será dado. A gente não pede o que realmente precisa para a nossa salvação. E quando a gente pede mal. Entender que nosso Senhor Jesus Cristo diz é para nós um motivo de grande alegria. Veja, tudo que a gente pede, Deus vai nos conceder. Não há mais uma barreira entre Deus e o homem. Acabou. Em Cristo esse muro foi aniquilado. E Ele tem para dar. E mais,
nas entrelinhas nós entendemos que mais do que ter para dar, Ele quer dar. Mas se uma pessoa não recebe o presente que a gente tem para dar, do que adianta a gente oferecê-lo, né? Se eu quisesse dar a Rosângela agora este lecionário, mas ela não quisesse levar para ela, o que vai sobrar? O padre e o lecionário. Ela vai continuar sem o lecionário, ainda que seja um desejo ardente meu de presenteá-la com isso. Veja, nosso Senhor Jesus Cristo nos dá um ensinamento muito profundo na liturgia de hoje, às vésperas da Ascensão. Nós precisamos vencer o nosso orgulho espiritual. Porque às vezes nós não pedimos, não porque nós não precisamos, mas porque a gente se ilude com aquilo que nós já conseguimos. A gente tem uma medida muito errada de nós mesmos e falamos assim, não, em último caso eu peço. Na hora que eu não der conta mais, aí sim eu recorro a Deus. Disse isso aqui alguns dias atrás. Os cabelos brancos não estão fazendo bem. Não sei que dia que foi não, vai ver agora, a gente até lembra. Que a gente faz o que não deveríamos fazer. Quando um problema, uma dificuldade, seja lá o que for na nossa vida que nos rouba a paz, bate à porta do nosso coração, a gente vai com toda a força tentar resolver, e aí quando já não tem mais solução nenhuma, o que a gente diz? Entrega para Deus, né? Não é assim? Mas não deveria ser justamente o contrário? Não deveria ser justamente começando entregando para Deus, e entregando para Deus fazer o que Deus pede de nós? Por que a gente não recebe? Porque a gente faz as coisas às avessas por orgulho. Tomemos cuidado, porque esse orgulho é o pior de todos, porque ele é escondido, ele é velado, a gente não percebe. A gente acha que está sendo realmente virtuoso, de não ficar incomodando Deus toda hora, de não ficar dependendo de Deus toda hora. Mas se a gente não depende de Deus, nós vamos começar a depender de outras coisas. Nós vamos começar a depender das pessoas, nós vamos começar a depender do dinheiro, nós vamos começar a depender dos títulos. E vejam, Deus não nos fez para sermos dependentes. Aliás, a palavra dependência soa mal no tempo presente. Se a gente falar de dependência, um jovem da minha idade para baixo já vai até arrepiar, porque a gente entende na cultura de hoje que a dependência é algo ruim, e é. Nós só fomos feitos para depender do único necessário, que é de Deus. Mas dele nós queremos independência, dele nós queremos distância. Entendam, meus irmãos e irmãs, o que vai fazer com que a gente vença o nosso orgulho? O amor a Jesus. Só o amor nos aproxima. Só o amor faz com que a gente faça, às vezes, me desculpe a expressão, até papel de bobo, para agradar a quem a gente ama. O amor faz com que a gente vença, inclusive, o preconceito de nós mesmos, o orgulho de nós mesmos, o pedestal que nos colocamos. E só o amor pode fazer com que nós tenhamos sem medidas os dons que o Filho tem para nos dar através do Espírito Santo. Eu nem ia dizer disso nesta homilia, mas hoje, logo que eu acordei, eu fui surpreendido com esta boa notícia. Hoje, já disse no início da missa e vou repetir, talvez para você que está sintonizando agora na TV, uma mineira do sul de Minas, se não me falha a memória, onde ela nasceu, esqueci o nome da cidade, foi reconhecida como santa. A gente acha que o reconhecimento da igreja, da santidade, se dá lá na canonização. Não, a canonização é a ponta final do iceberg. O reconhecimento da santidade se deu nesse passo que foi dado hoje, quando o Santo Padre assina um decreto dizendo que as virtudes heróicas daquele candidato realmente são virtudes cristãs. E aí muda o título de servo de Deus para venerável. O que é venerável? É alguém que merece respeito. Porque a igreja diz assim, olha, depois de uma minuciosa investigação da história desse candidato, da história desta pessoa, nós não encontramos nada que ela fez, falasse
ou tivesse na sua história que não pudesse ser imitado. E ao imitá-la, seríamos imitadores de Cristo. Isso não é idolatria, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Vou perguntar à turma da Canção Nova, porque eu sei que eles leem a Bíblia. Não está isso lá? Bom, olhando para os santos e imitando o que os santos fizeram, nós imitamos a Cristo. E justamente vencemos o nosso orgulho. E digo disso porque hoje uma mineira, de Minas Gerais mesmo, não é porque ela trabalhava em mina não. Nascida neste século passado, no início do século 20, mais um mineiro santo. Uma terra pródiga em santos. Não estou puxando a sardinha por ser mineiro e por estar na Basílica de Minas Gerais, não. Mas Minas Gerais tem muitos beatos, muitos santos. Deus olhou com muito carinho para esta região. Mas entendam, o que a Madre Teresa Margarida tem de extraordinário? Nada. Como é que então ela pode ser imitada? O que ela tem de extraordinário foi usar todas as suas forças para amar a Jesus. E isso é inegável. Em fevereiro eu estive em Três Pontas, voltando inclusive da Canção Nova, parei lá. E conheci o local onde ela está sepultada, no Carmelo, onde fui muito bem recebido e pude celebrar a Eucaristia lá no Carmelo. E percorrendo lá o museu, onde tem a história desta venerável Madre Teresa Margarida, eu pude perceber, ela não fez nada de extraordinário. A irmã Benigna, nossa aqui, que está aqui no pé da serra, que também é venerável, teve coisas mais extraordinárias durante a vida do que esta Madre Teresa Margarida, que hoje a igreja reconheceu que ela é santa. Está só esperando o milagre para beatificá-la e canonizá-la. É por isso que o padre deu para vocês aí um santinho antes da missa, né? Para que vocês rezem, peçam mesmo a intercessão dela. E se alcançar a graça, manda lá para o convento, para que elas possam enviar para Roma, para que seja usada na beatificação. Bom, o que ela tinha de extraordinário? Um amor a Jesus. Ao ponto dela ficar conhecida na cidade de Três Pontas como Nossa Mãe. O povo a chamava de Nossa Mãe. Porque ela nunca rejeitou ninguém que batia à porta do Carmelo. Ninguém. Homem, mulher, pobre, rico, estrangeiro ou cidadão da própria cidade. E o que as pessoas iam buscar com Madre Teresa? Não a de Calcutá, mas a daqui de Minas Gerais. Iam buscar as palavras do ressuscitado. Ela tinha o dom da ciência. Ela conseguia discernir os espíritos, um dom extraordinário do Espírito Santo, que muitos desejam, o discernimento do Espírito. E justamente por isso, ela se tornou uma grande diretora espiritual, ao ponto de ter muitos filhos, daí o título, Nossa Mãe. E se santificou, fazendo-se tudo para todos, dando dela, do que ela tinha e do que ela não tinha, para aqueles que batiam à sua porta, pedindo ajuda material ou ajuda espiritual. Abrindo mão muitas vezes das suas obrigações de religiosa. Temos uma irmã consagrada aqui, e não são poucas, né, irmã? Sobretudo numa vida contemplativa. Mas abria mão das suas obrigações de religiosa para acolher aqueles que precisavam de Jesus. Eis um exemplo de alguém que soube pedir. E nunca ela pediu para si. Ela pedia porque os outros confiavam na sua oração. Ao ponto de que no final de sua vida ela foi acometida de uma doença terrível que fez com que ela sofresse muito. Aí qual que é a lógica humana? Está doente, vamos poupá-la de amolações, de que as pessoas peçam. Quanto mais tentavam poupá-la, mais ela acolhia as pessoas. E justamente por isso, ela, atordoada de dores no corpo, disse algo muito bonito: como é bom poder estar unida ao Senhor, inclusive no sofrimento, porque nesta dor eu consigo entender o quanto Ele me ama. Veja, parece loucura,
mas é a loucura dos santos. Só os santos conseguem entender isso, porque eles souberam amar. Por isso, tudo que Madre Teresa pedia, ela alcançava. Porque Deus tinha uma predileção por ela em favor dos outros? Não. Deus ama você do mesmo modo como Ele ama Madre Teresa, como Ele ama os santos, como Ele amou a Virgem Maria. Deus nos ama incondicionalmente. A diferença é que ela entendeu isso que Jesus diz: o Pai me ama porque vocês me amam e acreditam em mim. Amando a nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi acreditando mais em nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso ela não ousava pedir. Pediu e alcançou. Pediu tanto que o contempla face a face na eternidade. Meus irmãos, sejamos nós também inspirados por este exemplo. Peçamos e nos será dado. Mas não peçamos de qualquer maneira. Peçamos o amor. Porque se tivermos o amor, que não é um sentimento, nem é uma ideologia, mas é uma pessoa, Ele é o amor, nós teremos tudo. Teremos e faremos proezas, porque o Senhor voltou para onde veio, a fim de que o mundo creia, de que fora dele não existe possibilidade de ser feliz. Sejamos humildes e dependamos do amor, porque se amarmos a Ele sobre todas as coisas, verdadeiramente seremos capazes de amar os nossos irmãos com o mesmo amor com o qual Ele nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor nosso Deus as nossas preces. De pé responderemos juntos: ouvi-nos, Senhor.